bom dia. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Bom dia a todos. Estrada espinhosa, você percorrer, às vezes com pedra. Vamos fazendo aquele balanço do ano todo, nessa última semana, nos harmonizando com essa linda música. Eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem e se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem e se doa, que se doa. Querido dos nossos joelhos. Bom dia a todos. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia para quem vem depois. Como vocês estão? Como passaram o Natal? Como foi esse final de semana de muita reflexão, de reencontro familiar, de reencontro consigo mesmo, de deixar aquele cantinho para Jesus que às vezes ainda não estava ali, e aqueles que já estavam com Jesus, não é? Deixar esse momento muito mais sublime, sentindo a necessidade de que Ele permaneça conosco todos os dias, em todos os instantes, não é mesmo? Esperamos que vocês tenham tido um Natal abençoado, um final de semana de muita paz, de muita reflexão, e agora iniciando a última semana do ano, essa reta final que nos coloca, que nos coloca também em reflexão, não é? Sobre nós mesmos, sobre nossos passos, sobre a nossa caminhada, e essa música que vem nos convidar, né? Senhor, o que queres que eu faça? E aí, qual é a resposta que ecoa dentro de cada um? Senhor, o que queres que eu faça? E somente esse momento de reflexão, de parar, pensar, é que nós vamos encontrar a própria resposta do que nós precisamos fazer. E é muito íntimo, muito individual, não é mesmo? Só nós podemos, quando ecoa lá dentro, sentir o que o Senhor quer que nós façamos. Sejam todos bem-vindos a mais esse Amanhecer com Cristo. Que todos possamos ter uma boa semana e vamos aproveitar esse momento para elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso modelo e guia, para que possamos, nesta manhã, refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre, sobre esta obra, que é a Epístola aos Espíritas, que é dirigida a nós, como espíritos espíritas que somos, e que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, continuamos na obra Epístola aos Espíritas, de Oswaldo Mello, editado pela FEC. E hoje é a Epístola 22ª. E o que ela nos fala? Ela fala o seguinte: dos erros e tentações que peiam o espírito. Bom, podem se perguntar, alguns talvez não saibam, nem eu sabia o que significava a palavra peiam. Significa causar desconforto, embaraçar, turvar o caminho, estorvar. Né? Essa é a palavra peiam. Então, dos erros e tentações que estorvam, que prejudicam o nosso caminho. E aí a gente já traz a reflexão. O que peia o seu espírito nessa caminhada? E uma vez refletido e buscado essa resposta,
Que ferramentas você tem utilizado para buscar o equilíbrio, não é? Então, o que está deixando você meio atrapalhado, meio confuso na caminhada, impedindo de fazer o que o Senhor quer que você faça, não é? Desse convite da manhã. E o que você tem feito, buscado para ter o equilíbrio e de fato fazer aquilo que Jesus nos convida. Vamos descobrir juntos na leitura de hoje? Bora lá? Vamos lá então. E ele inicia. São verdadeiramente grandes e até surpreendentes seriam as investidas dos espíritos à treva, se não soubéssemos que, inimigos da verdade, ainda imersos na cegueira da ignorância, por todos os lados procuram assaltar os que já buscam a luz. E aqui ele fala sobre todos aqueles que estão no caminho dos ensinamentos cristãos. E ainda os espíritos que ainda equivocados, eles estão atrás dessas pessoas, desses espíritos que já trilham um caminho diferente do deles. Esses espíritos que são o erro personificado pelos seus atos, que ainda estão na ignorância, também manifesta pelas suas obras más. Operam de todos os modos, procurando primeiro semear discórdias entre os irmãos que compõem as agremiações espíritas, para conseguirem depois o esfacelamento destas. Muito cuidado se faz necessário da parte daqueles que já empunharam a charrua evangélica. Muita vigilância e oração. A maior parte, infelizmente, se deixa ainda enredar e prender nas ardilosas malhas que lhes são postas no caminho. Daí o impressionar-se por qualquer coisa, o estar sempre de prevenção contra os seus irmãos, vendo sempre segundas intenções e o mal onde não existem. Quantas vezes basta um pensamento para desorientar não só a um irmão, mas a uma agremiação inteira? Olha só que texto forte para a última semana do ano. Olha só que balancete final, não é? Última semana, a gente começa a pensar tudo aquilo que passou, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E aqui a gente está sendo convidado a pensar, já na música inicial, Atitude Cristã, nós fomos convidados a refletir: Senhor, o que queres que eu faça? Aí a gente já fica ali pensando, né? Será que eu já encontrei essa resposta dentro de mim? Já ecoou essa pergunta dentro do meu coração e eu já sei a resposta? E aí, caminhando nessa linha de raciocínio, tendo essa resposta, Oswaldo Mello nos convida a refletir dos erros e tentações que peiam o espírito. E aí nós nos questionamos, o que peia o seu espírito? Encontrando o que me atrapalha, o que me estorva o espírito nessa caminhada do bem, porque nós nascemos para o bem, para o bom, para o belo, não é? Seremos em algum momento perfeitos. Então, o que está me atrapalhando a chegar, a encontrar esse caminho iluminado ao qual eu fui destinado? E aí nós refletimos também na pergunta inicial, que ferramentas que eu estou utilizando para buscar esse equilíbrio, para buscar esse caminho do meio, que é o ideal, não é? Para que eu possa seguir a Jesus, para que eu possa fazer a resposta do que o Senhor quer que eu faça de fato. Olha só como é forte esse convite de hoje, é intenso, requer muitas reflexões, mas para um finalzinho de ano, para esse balancete tão importante que às vezes na correria do dia a dia a gente não faz, não é? A gente não para fazer a questão do Santo Agostinho lá, né, no final do dia e refletir. Olha a oportunidade nessa semana, a maioria de férias, tá na praia, tá sentadinho ali na areia, olhando a natureza.
aquela beleza, aquela imensidão do mar, ou tá em casa com a família, com as crianças correndo, escutando, né, a gargalhada de uma criança. Olha que bênção, que oportunidade de refletir em todas as maravilhas que foram colocadas no teu caminho ao longo do ano, que está sendo colocada nesse momento, e às vezes a gente está reclamando de algo tão pequeno e não enxerga a grandeza ao nosso redor. Dá uma olhada na janela, que dia lindo que está hoje, a beleza da natureza, do sol ou da chuva, se estiver chovendo por aí, o quanto as plantinhas se alegram com a chuva, o quanto a tristeza, a dor, a dificuldade faz com que o nosso espírito fique mais forte, mais robusto e que consiga de fato entender o que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes nos momentos de alegria a gente não percebe, não sabe responder: Senhor, o que queres que eu faça? Não sei, né? Tá tudo tão bom, tá tudo tão pleno. E aí vem a dor, a professora dor, para nos mostrar isso daqui que o Evandro acabou de ler, a importância de vigiar o pensamento, a importância de constante orar, refletir, entender o que me atrapalha na caminhada e quais as ferramentas que eu tenho, o que eu estou usando dessa bênção, desse leque enorme de ferramentas que estão ao meu dispor e às vezes eu não estico o braço para pegar, mas está aqui ao nosso redor. E continuando, todos os vossos pensamentos devem ser convenientemente saneados, examinados, sendo a linguagem dos espíritos encarnados o pensamento materializado pela palavra ou pela escrita. Convém, primeiro, meditar, refletir, antes de falar ou escrever. Ora, irmãos, amados irmãos, nem todos os pensamentos que vos ocorrem são verdadeiramente vossos, pois que muitas são as inspirações estranhas que vos sugerem determinadas práticas ou atos de que vos tornais simples executores, porque há o vosso próprio pensamento, e que há o que recebeis de outro. Como não perguntareis se poderá diferenciar o pensamento próprio do estranho? Do que se recebe por intuição? Fácil é distinguir por meio do exame ponderado e refletido. Fácil também o é pelo modo como concebestes a ideia. Mas o que convém saber é se o pensamento vos ocorre é bom ou mau. Porque não somente recebemos más inspirações, o que seria absurdo. Devemos examinar cuidadosamente o pensamento ou a ideia recebidos, se forem bons, se postos em práticas, derem bons resultados, guardai-os. E nesse trecho aqui eu separei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde fala sobre a instrução dos espíritos. O item 10, que fala o homem no mundo. Eu vou ler rapidinho, é um trechinho pequeno, é o início do texto. Ele fala o seguinte: um sentimento de piedade deve animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou inútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrado em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. E também, veja se essa fala não tem tudo a ver, né, com a reflexão inicial da nossa harmonização. Senhor, o que queres que eu faça? E ali ele responde, e na própria canção ele vai falar, né, que a gente vai ouvir no final depois mais um pouquinho, né, ama, trabalha, espera
e perdoa. A fala da nossa querida Abigail, não é? Quem não leu a obra ainda, que obra é que tá essa fala? Quem é a Abigail? Lembramos? Olha, final de ano, hein? Teste final. Sem consulta e sem avisar, hein? Quem é a Abigail? Vou dar uma pista, um romance de Emmanuel. Ah, aí já entregou. E na música Atitude Cristã ele cita esse trechinho que nos toca muito. Olha só que bacana, já fica a dica, né, do que o Senhor quer que a gente faça. E todas as vezes que nós vamos fazer uma prece, nós elevamos nossos pensamentos, né? Elevar ao divino, a Deus. Só antes de você comentar ali, amor, deixa eu dar bom dia para nossas amigas aqui. Não apareceu ali na tela, peguei uma ajuda dos universitários aqui. Bom dia, Gladys, seja bem-vinda, querida, sinta-se abraçada. A Gladys está sempre aqui com a gente. Dai, bom dia, querida. Leide, oi, Leide, que delícia tê-la aqui conosco. A Leide, minha companheira do CVV, que bom tê-la aqui. Um prazer enorme reencontrar, mesmo que virtualmente. A Leide está lá longe, lá bem longe. Coloca aí em que cidade que você está agora, Leide. A Eve, oi Eve, bom dia, tudo bom? Um abraço grande à família. E a Dai e a Gladys aqui comentando também, todo mundo junto. A Dai colocou um comentário: amigos, ao final podem reforçar os dias que serão realizados os estudos da obra. Vamos reforçar sim, Dai, pode deixar. Se a gente esquecer, lembra a gente. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos, tá? Aqueles que estão aqui agora, aqueles que vêm depois. É muito bom estarmos juntos. E também contribuindo com o que o Oswaldo Melo nos fala, que ele fala que nós devemos, toda vez que tivermos um pensamento, seja ele qual for, meditar e refletir. No Livro dos Espíritos, ele fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Ele fala assim, na 459, que é bem conhecida, a maior conhecida, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, ele muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. São Maravilha. eles que vos dirigem. E aí, né? Pode falar, amor. Por isso que é bom, muito bom, sempre que tivermos um pensamento, até porque, como já foi feito um estudo, agora não lembro por quem, até nos estudos que nós já fizemos na doutrina espírita, que nós, de 1000 pensamentos, vamos dizer assim, 900 são pensamentos nada bons. E olha que bacana, né? Essa fala aqui do texto do Oswaldo Melo, quando ele diz: devemos examinar cuidadosamente o pensamento ou a ideia recebidos, que a gente sabe que a gente é influenciado e de acordo com a nossa sintonia, com aquilo que a gente sintoniza. Então, nem sempre esses pensamentos são nossos. Mas é muito importante, vamos puxar lá o Livro dos Médiuns para a gente recordar esse trechinho. É muito importante que a gente acolha esse pensamento. Porque esse irmão nosso, que talvez esteja equivocado nesse momento, e nós estamos na vibração dele, a culpa não é dele, não é? Ele está equivocado, a gente vibra com ele e a gente fica pensando como ele. Então que a gente acolha esse pensamento e utilize essas ferramentas que a gente já sabe que tem. A prece, a oração, parar e pensar, isso é meu? Por que eu estou pensando isso nesse momento? Não é? O que esse irmão fez para mim? Ou o que essa situação interfere na minha vida ao longo do tempo? De onde saiu essa ideia? Vamos orar, vamos vigiar. Porque essa oração serve para nós nos reequilibrarmos e serve para esse irmão que está ali me intuindo nesse momento. Então, é um momento em que o Evangelho, Jesus, ele age em nós e naqueles que estão ao nosso redor sintonizando conosco. Então, isso é a prática do bem sem sair do lugar, não é? Nós estamos nos contagiando, né, nos inundando de amor, de paz, de equilíbrio, de elevar o pensamento a Deus, como falou Evandro agora. E estamos inundando de coisas boas aquele que está numa vibração diferente, que está tentando atrair outros para a mesma vibração e que há muito tempo não escutam, não sentem Jesus. E é por isso que se sentem assim,
né, inferiores, querendo trazer outros para essa vibração menos elevada. Então, olha a importância dos nossos pensamentos. Então, quando fala que são eles que nos dirigem, não é que nós somos umas marionetes, não é isso. Nós é que nos permitimos sintonizar com esses. Então, que a gente traga essa onda vibratória de amor, de paz, para que eles possam também se sentir vibrando nessa sintonia. Então, acolher esse pensamento é muito importante. O aprendizado é para todos nós. Não que a gente esteja ensinando alguém, muito pelo contrário. Mas é um aprendizado mútuo. A Leide respondeu ali, ela está em Pato Branco. Que delícia, tá aqui pertinho, Leide. Que delícia. Ela colocou ali, ó, Pato Branco, Paraná. Saudades também, delícia ouvir sua voz. Que saudade, a gente dava treinamento juntas. Saudade, Leide, querida. Deve estar em família, que gostoso. A Nelore também chegou. Bom dia, Nelore. Bem-vinda, querida. Colocou bom dia, muita paz e alegria para nós. Gratidão, muita paz mesmo. E gratidão a Deus por nos dar saúde, por nos dar mais um dia de vida. Não é tão bom estar aqui encarnado, poder conversar uns com os outros, nos sentir, nos amar, nos aproximar. Isso é bom demais. E continuando, então, do contrário, devei rejeitá-los, para que, entretanto, não haja dúvida nem receios. Toda ideia e todo pensamento acerca de qualquer coisa, principalmente quando entenda com o nosso bem-estar espiritual, deve ser posto em paralelo às lições de Jesus, diante de cujo confronto em espírito e verdade não poderá haver dúvida possível. As ideias que muito vos preocuparem, que construírem objeto permanente e constante do vosso pensamento, mesmo pela insistência com que vos chegam, deve merecer todo o vosso cuidado, porque os bons espíritos nem tentam julgar o livre-arbítrio de ninguém. Cuidado, pois, com as ideias persistentes, para que se não tornem fixas e daí não resultem em obsessões. As boas ideias e os bons pensamentos não agitam, não cansam, não constituem objeto de constante preocupação. Pelo contrário, trazem serenidade e calma. Estas coisas vos dizemos para que aguardeis e sobre ela reflitais. Vigiai sempre e não deixeis iludir. O erro e as tentações por aí andam a rondar. Enchei-vos de fé. Confiai e não vos perturbeis. Agora fazei bom uso das palavras que vos oferecemos com dádivas. Empregai o vosso tempo em coisas úteis e formai para vós um ambiente capaz de poder resistir às tentações e erros que vos assediam. Uau! Ama, Uau! trabalha, espera e perdoa. Uau! Então vamos criar esse ambiente, né? Para nós mesmos, esse ambiente de equilíbrio, de paz, um ambiente gostoso de se estar, porque depende de nós. Quando ele fala ali, né, esses pensamentos repetitivos que acaba virando obsessão, quando a gente não acolhe esse pensamento e fica ali naquela coisa, né, ali insistindo, e a gente vai alimentando, e aí os espíritos um pouquinho mais desequilibrados sintonizam conosco e se divertem com isso, porque encontram um campo fértil, não é? Então que a gente possa semear o evangelho em todos, em nós mesmos principalmente, para que ele possa vibrar como ondas sonoras ao nosso redor, iluminando os nossos próprios passos, sendo um farol para onde quer que a gente vá. Então, enquanto o Evandro, de surpresa aqui, né, ao vivo assim, coloca a nossa música de harmonização novamente, marido se virando nos 30 agora, sem fazer tocar o celular, dando tudo certo. Só relembrando então a nossa primeira reflexão, para a gente ficar ao longo dessa última semana do ano pensando
O que peia? Opa! O que peia o seu espírito? A música alta assim quando você tá falando, né? O que peia o seu espírito? E aí, tendo essa resposta, que ferramentas você tem buscado para... Só baixa um pouquinho o volume, amor. Que ferramentas você tem buscado para buscar o equilíbrio, para ter o pensamento equilibrado e para responder essa pergunta que nos é feita? Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes com pedras você respondeu. Acalma este pranto da culpa que dói. Eleva Cada um pensando aí sobre si e buscando as suas respostas. Obrigada, amor. Então é nesse ritmo, né? Nessa sintonia que a gente vai se despedindo do ano, se despedindo dessa semana, envolvidos em muito amor, numa vibração gostosa, de alegria, de afeto, de fraternidade, porque é sempre muito bom refletir sobre nós mesmos à luz do Evangelho. A gente quer relembrar que a partir da semana que vem, a partir de janeiro, nós vamos fazer Amanhecer com o Cristo, Epístola aos Espíritas, toda segunda-feira. As 2 primeiras segundas-feiras serão gravadas, tá? E as 2 últimas ao vivo, como sempre, tá bom? Então a gente vai juntinhos, toda segunda, terminar essa obra maravilhosa e refletir durante as férias, não é? As férias é para descansar, mas a gente precisa, sim, estar sempre levando o pensamento, refletindo sobre nós mesmos, sobre aquilo que ainda precisamos galgar para a imortalidade, certo? Então, feliz ano novo a todos, que seja de muita paz, de muito amor, boas entradas em família, com amigos, aqueles que tiver alguém adoentado em família, que possa se sentir envoltos numa vibração amorosa desse grupo aqui, todo mundo vibrando por muito amor, por muita paz, porque a paz no mundo somos nós, não é? Que começamos, que fazemos e que a gente possa de fato vibrar essa paz e esse amor que a gente tanto deseja. Oi, Cleia, bom dia, bem-vinda, querida, que delícia tê-los aqui, que delícia ter aqueles que vêm depois também e deixam ali o seu oi, a sua mensagem de carinho e de afeto. Saiba que a sua mensagem ecoa por todos que passam nessa página, que às vezes estão tristes, às vezes estão chateados ou com algum problema, e aí quando vê a mensagem de vocês se sente animado, encorajado a buscar ajuda, a pensar em Deus, a pensar em Jesus e a relembrar que não está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. O amparo divino está aqui conosco sempre. Fiquem com Deus, queridos, vamos orar, né? Terminar orando. Feliz ano novo a todos, um bom 2022, boas festas, que comecemos 2022 com bons pensamentos, com boas obras. Amando, perdoando, trabalhando, no conselho de Abigail. Gente, ninguém colocou ali quem é Abigail. Em que obra que Qual tá? livro? Foi dada a pista. Meu Deus! Ninguém colocou. Mais um ano para ler, para descobrir onde que tá a Abigail. Nós não vamos contar. Não. Olha, a última prova do ano, ninguém sabia. Vamos orar então, amigos, elevando os pensamentos a Deus,
nessa vibração de alegria, né? Porque Jesus é alegria, é vida, e vida é alegria. Então que a gente possa agradecer por tudo e por tanto amor, por tanta paz, por tudo aquilo que a gente ainda não reconhece e não percebe e ainda não é grato. Que possamos ser criaturas mais gratas pelo ar que respiramos neste momento, pela dádiva da vida, pelo alimento que alimenta o nosso corpo, por essas mensagens edificantes que alimentam o nosso espírito, que nos sustenta, que nos dá ânimo e coragem para seguir em frente, pela família que nós temos, esse laboratório abençoado de aprendizado, de reconciliação, de laços que se estreitam, pela família universal, que vai se tornando um pouquinho mais amorosa, um pouquinho mais fraterna, um pouquinho mais solidária nesses momentos de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, em que todo mundo vibra por paz. Que a espiritualidade benfazeja possa pegar essas energias tão salutares e levar a todos os cantinhos onde ainda há tristeza, onde ainda há guerra, onde ainda há aqueles que não conhecem Jesus. Que o seu nome possa ser lembrado e ecoado em todos os cantinhos, em todos os lugares, porque tu, Senhor, és vida, és bênção em nosso caminho e é nosso Pai. Muito obrigada por tudo e por tanto. Gratidão, amigos, que assim seja. Feliz Ano Novo, até ano que vem, só ano que vem agora. Até ano que vem, fiquem com Deus, ó. Tchau. Muito amor para todos. Tudo de bom. Boa semana. Até semana que vem a gente está aqui, gravados, mas estamos aqui. Toda segunda agora de janeiro estaremos juntos. Beijo, fiquem bem. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.